Dois livros para conversar sobre amizade com as crianças. O primeiro é esse aqui. Posso entrar no seu clube? Esse livro conta a história de um pato que quer ter amigos. Então, ele vai até o clube do leão. O leão nota que ele tem uma juba muito bonita e pergunta se ele sabe rugir como um leão. O pato tenta, mas não dá muito certo. E aí o leão diz que ele tem a inscrição negada. Então ele vai até o clube da cobra. A cobra pergunta se ele tem braços e pernas. Ele diz orgulhoso que tem asas. A cobra não gosta muito da resposta e pergunta se ele sabe sibilar como uma cobra. Mas o pato também não consegue. E tem a inscrição negada novamente. Ele vai então para o clube do elefante. O elefante testa a memória dele e o pato não consegue lembrar de um texto que o elefante diz. Então o elefante pergunta se ele sabe fazer um barulho com a tromba e o pato não consegue. E tem a inscrição negada. Então o pato decide abrir o clube dele, que vai a primeira sugestão de mediação para essa leitura. Quando você chegar nessa página, você para e pergunta: e agora? O que será que vai acontecer? E ouve das crianças. Continuando. E aí chega uma tartaruga e o pato diz que tem que fazer algumas perguntas para a tartaruga e pergunta: você quer fazer parte de um clube comigo? A tartaruga diz que sim. E aí o pato, então, todo sério, diz: inscrição aprovada! E aprova a tartaruga. E aí chega uma coelhinha, ele faz a mesma pergunta: você quer fazer parte de um grupo conosco? Porque agora ele é a tartaruga. E aí a coelhinha diz que sim e tem a inscrição aprovada. E aí no fim, o pato deixa todo mundo entrar no clube. Porque nunca se tem amigos demais. E o leão, a cobra e o elefante também fazem parte do clube, que agora chama Nosso Clube. Vamos então às sugestões de como fazer o encaminhamento da conversa a partir desse livro. A primeira sugestão eu já dei, que é parar de ler, na primeira vez que for ler, parar nessa página aqui, tampar, né? Fechar o livro se a criança já souber ler, mas perguntar: o pato abriu o clube dele, meu clube, chegou uma tartaruga, o que vocês acham que vai acontecer? E aí a ideia é ouvir o que as crianças vão dizer e continuar lendo. Mas depois de terminar a leitura, voltem aqui nessa página e conversem com as crianças sobre as possibilidades que elas falaram ou traga outras possibilidades. Eu vou trazer aqui duas. A primeira coisa que os meus filhos disseram quando a gente chegou nessa página, e eu nem tinha planejado a mediação da leitura, o livro só chegou e eu comecei a ler. Um dos meus filhos disse assim: ah, e o pato vai pedir pra tartaruga grasnar. Ela não vai conseguir entrar. Porque os outros animais pediram que o pato fizesse coisas que eles próprios sabem fazer. Então o pato também vai pedir para a tartaruga grasnar, que é o que ele sabe fazer. E na segunda vez que a gente leu, esse mesmo filho disse: ah, o pato poderia ter pedido para a tartaruga fazer uma coisa em que ela é boa. E aí a discussão é: o pato não pediu para grasnar, né? Por que será que ele não pediu? E aí vamos ver o que as crianças dizem, mas, né, vou trazer as reflexões que eu fiz aqui que podem ajudar a encaminhar com as crianças. O pato não fez igual aos outros. O pato sabia que para ter um amigo não precisa ser igual a ele. Os amigos podem ter habilidades e gostos diferentes e ter aparências diferentes também. Então, ele não pediu para a tartaruga fazer igual a ele. Na segunda, terceira vez, não sei que eu li, esse mesmo meu filho disse: ah, o pato podia ter pedido para a tartaruga fazer alguma coisa em que ela é boa. Olha que legal. E olha como ele percebeu que o pato não é igual aos outros. Que o pato já sabe muitas coisas sobre amizade, sabe que não precisa ser igual. Outra observação para fazer com as crianças é quando o pato vai até o leão. Ele vai com a juba. Quando o pato vai no clube da cobra, ele vai com óculos escuro, igual a cobra. Quando ele vai até o clube do elefante, o elefante está de óculos e gravata borboleta. E o pato vai de óculos e gravata borboleta. Dá para conversar também sobre isso. O pato tenta ser parecido com quem ele quer se aproximar. Isso é bom, isso é ruim? Cabe uma boa conversa sobre isso. Não é necessariamente ruim, né? Você querer se aproximar por gostos parecidos. Embora ele ali estivesse mudando bem quem ele era, o estilo dele. E aí a gente não precisa mudar quem a gente é para se aproximar de ninguém. Mas tentar encontrar gostos parecidos pode ser uma boa estratégia também. Uma outra coisa que, obviamente, precisa ser comentada é que o leão, a cobra e o elefante queriam amigos que fossem exatamente iguais a eles. E o pato não. Para ser amigo do pato, a única pergunta que ele fazia é: você quer fazer parte de um clube comigo? Você quer fazer parte? E aí, se a pessoa quisesse, já podia ser amigo dele. Então, bastava o querer ser amigo. E a última sugestão que eu daria é: observa aqui no Clube do Leão como ele tem troféu, um peso, bolinhas ali, então ele gosta de esportes. Aqui no Clube da Cobra tem um microfone e umas caixas de som, umas luzes, então ela gosta de música.
Aqui no Clube do Elefante tem livros, tem xadrez, tem equipamentos para experimentos de ciências. E aqui no final, quando todos ficam amigos no nosso clube, tudo acontece. Então o leão encontra alguém para brincar. Não sei se dá para ver ele brincando ali com o rinoceronte. A girafa e a tartaruga estão cantando junto com a cobra na banda que ela gosta. O elefante, tem um monte de gente ali brincando com o xadrez dele, lendo os livros. Então, sem encontrar alguém exatamente igual a você, tem pessoas que partilham dos mesmos gostos que você e você pode ser amigo delas também. O segundo livro é esse daqui, A Turma dos 11. Uma amiga minha, professora, escreveu no grupo de WhatsApp que a gente tem, perguntando se alguém tinha alguma sugestão de como ela trabalhar um assunto que surgiu na sala dela. Qual era o problema? Numa sala de 4º ano, algumas crianças estavam incomodadas porque outras crianças estavam fazendo umas brincadeiras um pouco inadequadas ou queriam ter conversa, saber de quem você gosta. Se você não me contar, eu não vou ser mais sua amiga. Se você não me contar, eu vou fazer isso. E aí essas crianças estavam tão incomodadas, mas elas não conseguiam conversar sobre isso nas assembleias que essa minha amiga faz semanalmente na sala de aula, que são momentos, essa assembleia, justamente para conversar sobre o que está dando certo e o que não está dando certo na sala de aula. Mas as crianças estavam com tanto medo que escreveram para ela numa caixinha anônima que ela precisou abrir porque ela viu que não estava alguma coisa legal ali. E aí eu lembrei desse livro, contei para ela a história rapidinho por um áudio. E também passei para ela algumas sugestões do que trabalhar com esse livro. E ela gostou muito, trabalhou com as crianças e disse que foi muito bom. Então vamos lá, a história do livro. Então, esse livro conta a história do Benjamin, esse peixinho vermelho, que é um pouco tímido, tem alguns amigos, gosta de jogar futebol. E aí um dia chegou uma turma que ninguém nunca tinha visto no bairro, e essa turma convidou o Benjamin para fazer parte. E aí o livro conta que por onde essa turma passava, ela era respeitada e que era muito fácil fazer parte dessa turma, porque era só fazer o que todo mundo fazia. Diz também que essa turma conseguia sempre tudo o que queria, não precisava pedir licença, ninguém tinha coragem de dizer não para eles. E era uma turma que sempre vivia aprontando brincadeiras com os outros peixes. Mas aí o Benjamin percebe que, na verdade, não eram bem brincadeiras o que acontecia. Ele percebeu também que os outros peixes não olhavam para essa turma com admiração, olhavam com medo. E ele começou a não gostar tanto mais de ficar com essa turma de seu número 11, e ele decide sair da turma. E aí algo inesperado acontece. Outros peixes também resolvem sair da turma. Eles já tinham percebido que aquilo que acontecia não eram exatamente brincadeiras, não era tão legal assim, mas ainda não tinham tido coragem de se posicionar. Até que todos saem da turma e acaba a turma dos 11. Mas o Benjamin agora tem muitos amigos. E aí, o que eu falei para essa minha amiga, que eu falo para vocês também de como trabalhar com esse livro com as crianças? A primeira coisa a reparar é que quando aparece a turma dos 11, todos os peixes são da mesma cor, são meio cinzas. Não são coloridinhos como o Benjamin e os amiguinhos dele ou os outros peixes que aparecem. E lá no final do livro, quando aparecem todos os amigos do Benjamin, se a gente reparar bem, a gente vai perceber que esses peixinhos coloridos aqui, na verdade, são os peixinhos da turma dos 11. E aí a conversa é, por que eles estavam todos cinzas, se eles têm cor? E aí dá para conversar, eles faziam tudo igual, né? O livro conta isso. Eles não precisavam pensar em nada, era só seguir o que todo mundo fazia. E aí eles perdiam a individualidade, eles perdiam a cor, o colorido deles, a vontade deles, o gosto deles. Dá para ter toda essa conversa. Outra coisa que dá para conversar também, existia essa turma dos 11, mas na verdade nenhum deles estava exatamente tão satisfeito com esse grupo, com o que esse grupo fazia, com a forma desse grupo agir. E bastou um falar para todos os outros terem a coragem de falar também e ter essa conversa, perceber que algumas atitudes ali não estavam legais, não acabou com a amizade deles. Muito pelo contrário. Eles continuaram amigos, mostra no final, todos brincando, e cada um tinha a sua individualidade. Acho que eles saíram fortalecidos daí. Então, para minha amiga, a conversa era: a gente pode falar o que incomoda num amigo, a gente não precisa ter medo. A gente fala com jeitinho, óbvio, mas a gente não precisa ter medo, né? Falar uma coisa que não está boa não acaba com uma amizade. E o curioso é que gravando esse vídeo aqui, eu percebi que uma coisa que esses livros têm em comum é que eles falam bastante sobre a individualidade, sobre dá para ser amigo de alguém sendo quem a gente é. A gente não precisa deixar de ser quem a gente é para ser amigo de alguém. Achei muito curioso. Talvez depois de eu gravar esse vídeo eu pense em outras observações ou reflexões, aí eu coloco aqui nos comentários. Me diz se você pensou em outras coisas quando ouviu esses livros ou se você tem boas indicações também de livros pra gente ler sobre esse assunto.